Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai ver os capítulos 67 e 68. O 67 é Evolução do Homem Animal para o Homem Espiritual e o 68, Vícios e Defeitos. A gente vai começar então falando sobre... A apostila começa falando sobre o homem animal. Todos nós temos as características do homem animal dentro de nós. O homem animal seria as características que o homem tinha nas primeiras existências que ele teve, habitando ainda outros planetas inferiores, né? Outras existências inferiores. Então, quais características seriam essas? São características que remetem às emoções que a gente tem diante de algumas experiências que a gente não consegue controlar, né? Fazem parte, essas vivências que a gente teve em experiências anteriores com o nosso espírito, acaba que se impregna na personalidade que a gente tem, né? Quais são essas características? O medo, a agressividade, a imprudência, eles funcionam como condicionadores mentais que fazem com que a gente, através deles, ganhe em nós os maus hábitos, que seriam quais? As paixões, os vícios, os defeitos, e algumas dessas características, elas fazem parte dos nossos instintos de preservação. Então, assim, o medo, é bom a gente ter um medo, se ele for equilibrado, à medida que a gente não nos impeça de tomar determinadas atitudes ou de viver algumas experiências que serão boas para nossa vida, às vezes o medo barra a gente, né? Então, quando essas características são muito fortes numa pessoa, ela acaba por deixar de viver a vida plenamente, porque ela acaba por... esses bloqueios são tão grandes que ela fica meio que impedida de ver a beleza das pessoas, a vida de forma plena como ela é, né? Mas assim, essas características, elas são instintivas, tanto que elas estão ligadas ao nosso homem animal, né? Porque o animal é dotado de instinto, não tem o raciocínio. Então todos nós temos essas características dentro de nós, do homem animal. Então, só para a gente fixar, então, o homem animal, ele está mais relacionado aos reflexos e aos impulsos, né? Que fazem parte da nossa personalidade. Já as características do homem espiritual são outras. O homem espiritual, ele seria o contrário do homem animal, né? Se o homem espiritual age por impulso, às vezes dotado de agressividade, de imprudência, de medo, o homem espiritual, ele é livre, né? Ele é aberto a todas as possibilidades. Então, ele consegue enxergar as pessoas como elas são, sem ter medo da experiência que ela vai viver com aquelas pessoas, mesmo sabendo que ela é diferente delas, né? Ele não experimenta medos nem ansiedade. Eu acho que nenhum de nós ainda é um homem espiritual. A gente tem, aliás, brincadeira à parte, nós temos em nós o homem animal e o homem espiritual. Mas a gente está longe de ser esse homem espiritual pleno, que não experimenta medos e ansiedades, né? Como ser um homem espiritual nos dias de hoje, com a pandemia? Como que a gente não experimenta medo e ansiedade nesse momento tão incerto da nossa vida, né? Tá difícil de trazer para nossa vida esse homem espiritual do ano passado para cá, né? E aí, a apostila fala também que o homem espiritual, se ele se esforçar nesse lado espiritual, ele vai conseguir duas conquistas: a intelectual e a moral. A intelectual é mais fácil porque a gente consegue ela estudando, lendo, o que a gente tem feito nessas aulas, por exemplo, nesse curso. A gente está aumentando aqui o nosso lado intelectual estudando. A moral já é aquele que a gente consegue com a reforma íntima, com a autoeducação. Então, a intelectual é mais fácil que a moral, porque a intelectual qualquer um pode ter. Já a moral precisa de um esforço muito maior, né? A moral é difícil ser alcançada, né? E ela só é alcançada com aquelas coisas que a gente tem visto nas últimas aulas. A autoeducação, né? Que tem que ser consciente, tem que partir de dentro para fora.
Não adianta alguém que vai no centro espírita há 20 anos querer que eu vá também para eu mudar se eu não quiser mudar. Isso tem que vir de dentro para fora, né? A reforma íntima e a autoeducação, ela vai liberar nossa mente de todos os condicionamentos que nos prendem ao nosso homem animal, de experiências passadas, que a gente precisa ter como instinto de defesa no nosso dia a dia, mas a gente tem que estar cada vez mais perto de ter as características do homem espiritual. E todos nós, seres humanos, nessa condição de aprendizes, né? A nossa evolução é infinita. Ela nunca sempre caminha para evoluir, nunca para involuir. Então, em cada existência que a gente vive, a gente nunca vai involuir, vai voltar para trás, a gente sempre vai ir para frente. Por mais que a gente ache que a gente não esteja evoluindo tão rapidamente, ou às vezes já teve alunos na turma que eu fiz que tinham mais idade que eu e achava assim, nossa, mas eu comecei muito tarde. Não, não tem isso. Começou na idade que tinha que começar, né? Quando a gente usa o nosso livre-arbítrio aqui nessa vida e a gente faz escolhas erradas, o que acontece é que a gente tem consequências amargas dessas decisões, né? E às vezes a gente tem que passar por experiências, pela mesma experiência várias vezes, de forma repetitiva, até que a gente aprenda a respeitar as leis divinas e aprenda a seguir o caminho que a gente está aqui para seguir, né? Então assim, algumas pessoas, quando estão com uma vida muito difícil por conta de decisões erradas que ela teve, que fez com que a vida dela ficasse daquele jeito, ela se vê numa vida tão insuportável que ela por si só começa a perceber que alguma coisa ela tem que fazer, de alguma forma ela tem que mudar, né? E aí essa pessoa vai sair desse círculo vicioso quando ela sozinha, como eu falei, não adianta ninguém falar que ela tem que mudar, ela sozinha tem que descobrir isso. Peraí que eu vou ajustar aqui que tá dando, eu tô ficando com cara que eu tô com hepatite. Esses celulares aqui, só por Deus. Olha como minha cara tá amarela. Não sei arrumar, acho que agora melhorou um pouco. Então, como eu tava falando aqui, então assim, todos os homens vão estar sempre expostos a todos os tipos de males. E ele tem que sempre fazer o exercício de se expor a esses males, usando o seu livre-arbítrio, para fazer sempre as melhores escolhas, né? Porque Deus determinou que fosse assim, que essa evolução, esse progresso só seria atingido quando a gente trabalhasse por ele, tivesse mérito de o tê-lo. Emmanuel retrata muito bem essa ideia do tempo que precisamos para o nosso crescimento. Ou ainda, as duas extremidades do caminho evolutivo. Podemos ainda refletir sobre nossa paralisação, que ele chama de cristalização. Os dons de Cristo, sobre os dons de Cristo, ele faz a seguinte afirmação: animalidade versus espiritualidade, milênios de sombra contra a luz nascente. Então, o que essa frase quer dizer? Animalidade versus espiritualidade, milênios de sombra contra a luz nascente. A luz nascente é a vivência que a gente tem hoje, né? E os milênios de sombra são as existências passadas que a gente teve em mundos inferiores, onde a gente acessava mais as características do homem animal em nós. Hoje a gente já está despertado para uma experiência na qual a gente está mais voltado para as características do homem espiritual, né? Dá um beijinho aí no ombro de vocês. Então, para passar por essa experiência e essa condição de evoluir, a gente precisa ter provas, né? A gente precisa ter provas no nosso dia a dia, provações, para que a gente consiga exercitar a nossa reforma íntima. Senão tudo seria fácil demais, né? Durante as provas que a gente é exposto no nosso dia a dia várias vezes, a gente consegue expressar as nossas forças e Deus nunca vai dar um fardo pesado demais pra gente nos nossos ombros, né? As escolhas da prova, dessas provas que a gente vai lutar no nosso dia a dia, são escolhas que a gente fez no outro plano antes de vir para esse plano aqui. A gente já falou isso várias vezes, né? E quanto mais a gente for cabeça dura, eu diria assim, num termo bem que todo mundo vai entender,
para entender que aquele caminho que eu tô tentando seguir, que sempre dá errado, que sempre dá errado, sempre dá errado, às vezes não é o caminho que eu tenho que seguir. Às vezes eu quero, mas não é aquele que é para mim, né? Então, a gente precisa tá ciente de que dificuldades haverão, mas para a gente conseguir passar pelas provas e atingir a nossa reforma íntima, às vezes a gente precisa saber que nem sempre o caminho que a gente quer é o caminho que a gente precisa seguir. Então, dessa parte aqui, o que tem que ficar mais gravado na nossa mente é isso, que a gente precisa das provas para a gente trabalhar a nossa dor e o nosso amor, que serão os fatores indispensáveis para todo o processo de reforma íntima, né? Então, se a gente não caminhar pela dor, a gente não vai saber o que é o amor, né? E a gente não vai conseguir evoluir e crescer. E aqui a apostila tem também uma parte que também eu acho que eu vou ler para vocês, mas em vez de ler agora, eu vou ler na leitura inicial, quando eu for fazer a leitura inicial, porque é um textinho que fala sugestões no caminho, que é um trecho de um livro, né, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele dá sugestões que a gente pode seguir no nosso caminho para que a nossa autoeducação seja mais fácil na nossa vida, né? Então, o textinho que eu vou ler na abertura, ele vai falar das sugestões que a gente pode ter para a gente enfrentar a nossa vida com fé, com discernimento, com aceitação, sem olhar para aquele caminho cheio de espinhos que um momento ou outro a gente tem que viver com olhos ruins, e sim como um momento de bênçãos que vai trazer boas novas para nossa vida, né? Então esse textinho ele vai falar orientações detalhadas do caminho que a gente deve seguir, facilitando a nossa saída do homem animal para o homem espiritual, para cada vez mais a gente deixar esses traços do homem animal para trás e tá cada vez mais conectado ao homem espiritual. Como assim? Exercitando em nós tudo aquilo que remete ao plano espiritual, como ensinar a caridade, difundir a humildade, propagar a fé, semear a paciência, tudo tão fácil, né? Plantar a bondade, entendendo noções de serviço e responsabilidade. Então, e aí uma coisa muito legal que a apostila fala assim a gente só vai educar o outro se a gente se educar, né? Essa semana, uma professora que tem aqui no prédio que dá aula para as crianças de natação, ela falou assim que uma moradora chegou na piscina e foi muito grosseira com ela, muito mal educada. E ela estava bem chocada, menina. E eu falei para ela que a gente não pode querer que o outro dê pra gente o que ele não tem. Eu não posso querer que o outro me trate com a educação que eu tenho, que ele ainda não alcançou, né? Então, a gente só vai conseguir educar o outro educando a gente mesmo, para poder reconhecer no outro as falhas que eu já não tenho mais, que até outro dia atrás poderia eu estar me descabelando aí, xingando alguém, achando que eu tenho mais direitos que outros. Então, o caminho para a educação, para a autoeducação, é o esforço diário na luta, sem fugir das provações que a gente tem que ter, né? Lógico, sem insistir naquele caminho que não é meu caminho, que eu quero, mas não é meu, mas tendo noção de que se eu tô dando martelada no prego e ele não tá entrando, talvez é porque aquele prego não vai ser entrado naquela madeira pelas minhas mãos, e sim por outra pessoa, né? Então a gente tem que começar a pensar assim, poxa, não deu certo pra mim? Caminha pra frente, bola pra frente, né? Depois outra coisa vai dar certo e vai ser melhor. Agora a gente vai falar sobre os vícios e defeitos. E aí, quando a apostila vai falar sobre os vícios e defeitos, o texto aqui, ele se apresenta algumas partes bem denso de fazer uma leitura, né? Então a gente vai tentar buscar aqui o entendimento, já que ele tem frases de algumas partes do Livro dos Espíritos. Então por que na escola espírita é tão importante a gente entender o que são vícios e o que são defeitos? Porque os vícios e defeitos
são o patamar inicial para a gente começar a caminhar na reforma, a nossa reforma íntima. Quando a gente começa a escrever na nossa caderneta pessoal, apontando lá as ações do nosso dia a dia, coloca lá a data, um dia que eu fui, que eu perdi a paciência com uma pessoa na rua, e eu tenho que identificar ali qual o sentimento negativo que eu tive, eu vou ter que olhar aqui o defeito que eu tive, né? Ou se eu fui numa festa, bebi demais e passei mal, tomar cuidado para que isso não se torne um vício. E a paixão aqui não só carnal, né, de um homem por uma mulher, mas uma paixão por qualquer tipo de coisa, de atividade que a pessoa venha a fazer. E aí, por que a paixão ela é danosa e não ajuda a gente a caminhar na nossa reforma íntima? Porque como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, quando uma paixão deixa de ser boa na nossa vida? Quando, pelo que eu entendi aqui da apostila, quando ela... vamos supor que eu que estou dirigindo um carro aqui, né? Enquanto eu estou dirigindo o carro, estou mexendo na marcha aqui e vendo se eu quero ir para a direita ou para a esquerda, ok, o carro me serve. A partir do momento que eu começar a dirigir um carro e ele não me obedecer, eu não estou indo para a esquerda mais, não estou indo para a direita, mexo aqui a marcha, entre outra marcha, o carro já não me serve mais. Porque eu não estou no comando, não sou eu que estou tomando as minhas decisões com o meu livre-arbítrio. A gente poderia comparar isso com uma paixão. Então, a paixão, ela é boa até que eu ainda esteja no controle aqui do carro. A partir do momento que o carro fica desgovernado, que eu já não consigo mais ver eu mesmo ver para que lado eu quero ir, para onde eu vou andar, qual marcha eu quero pôr, aí já é um sinal de que é um caminho ruim. Então a paixão ela se torna perigosa a partir do momento que eu não posso guiá-la, né? Que eu não posso governá-la. Por que se torna prejudicial? Porque uma vez que eu não posso dirigir o carro, eu tô deixando que ele seja dirigido por ele mesmo, por mim. E isso não tem como eu fazer, tomar as minhas decisões e agir com o meu livre-arbítrio se numa outra situação alguém tome as rédeas da minha vida por mim. Se a gente colocar esse exemplo do carro para uma paixão carnal, a partir do momento que, por uma paixão carnal que eu tenho por outra pessoa, a pessoa passa a decidir mais sobre minha vida do que eu, o meu livre-arbítrio morreu, né? Então, vira um mal e não um bem. Então, quando a paixão vira um mal, vira um exagero de necessidade, aí ela é um excesso, e daí vai ter uma consequência mal no meu processo de evolução. Então, a paixão, ela não é boa quando ela toma essas rédeas que eu falei, né? Que extrapola o limite onde eu não tenho mais controle da minha vida. Aí, isso são paixões. Aí a apostila vai falar sobre os vícios. Os vícios, eles são mais fáceis de ser tirados da nossa vida do que os defeitos. Porque o defeito tá em mim. Requer tá em mim já desde a minha infância, talvez, alguns defeitos que eu tenho. O vício não. O vício é algo que eu adquiri por imitação, ou vendo alguém que faz parte da minha vida que fazia aquilo muito tempo, né? Então, se eu tenho aqui muitos amigos bebendo álcool, né? E eu não bebo, e aquilo fica tão comum de encontrar essas pessoas que no momento eu tô bebendo também, eu nem sei porque eu tô bebendo, né? Então, esse é um hábito que ele pode ser mudado, que depende só de uma decisão minha. Então, o vício, já o defeito, ele é um resquício do nosso homem animal, né? O defeito é um resquício do nosso homem animal. E aí, os defeitos, por estarem arraigados ao nosso homem animal, eles estão mais intrínsecos na gente, né? Por quê? Porque o nosso homem animal faz com que a gente tenha a capacidade de sobreviver, de agir sobre o meio, buscando recursos para nossa sobrevivência, né? Que é assim que os animais agem. Eles agem fazendo o que tem que fazer para sobreviver. Então, nos defeitos, a gente tem
três grandes grupos, que são o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, todos os defeitos que a gente tem, todos, se resumem a esses três grandes grupos: orgulho, egoísmo e vaidade, né? Um leão tá lá na selva, ele pega um coelho. Se ele não for egoísta de pegar só pra ele, não dividir com os outros que estão junto, ele vai morrer de fome. Então ele tem que ser egoísta para que ele possa produzir o próprio alimento. Produzir não, para que ele possa prover o seu próprio alimento, né? Então, esse egoísmo que a gente traz na gente faz parte do nosso eu animal. Dentro, então, como eu falei, todos os nossos defeitos, dentro desses três grandes grupos, estaria organizado assim. Dentro do orgulho, a gente colocaria a arrogância, a ambição, a insociabilidade, a superestimação e a maledicência. Por que eu falo mal do outro? Por que isso é orgulho? É orgulho, a maledicência está dentro do orgulho, por quê? Porque às vezes, para mim se ver como uma pessoa melhor, eu tenho que falar mal do outro, né? A partir do momento que eu tô aqui com 3 amigas falando de alguém, eu tô numa posição ali que eu preciso colocar aquela pessoa que não está ali num grau inferior para que eu me sinta superior a ela, né? Então, a maledicência estaria dentro do orgulho, né? Aí a gente tem o egoísmo. Dentro do egoísmo estariam a inveja, a sensualidade, os ciúmes, o egocentrismo, a avareza, a impiedade, o exclusivismo, a autopiedade e a voracidade. Dentro da vaidade, a gente teria o melindre, o exibicionismo e o personalismo. O melindre, eu demorei um tempão para entender o que era. O melindre é assim: ai, como eu sou coitadinho, ai, porque ninguém gosta de mim, ai, porque eu sou uma pessoa feia, ai, porque eu sou uma pessoa má. Isso é melindre. E por que tá dentro da vaidade? Porque tem pessoas que, para se aproximar de outras pessoas, ela se faz de coitada, que seria o melindre. O melindre é se fazer de coitadinho para atrair a atenção dos outros, sendo que a gente teria outras táticas de fazer isso, né? Sendo interessante numa conversa, né? Então eu não preciso se fazer de coitadinho para gerar a atenção de alguém. Isso é melindre, né? Que estaria dentro da vaidade. A maledicência, por exemplo, é um vício ou um defeito? Aí a apostila fala que depende. Então, assim, se eu falo mal de alguém quando eu tô com outras pessoas, eu posso começar a me tocar que isso é muito feio e parar de fazer isso, né? Agora, se a minha maledicência está ligada ao meu sentimento de superioridade, eu falo mal dos outros porque eu me acho melhor que as outras pessoas e eu preciso falar mal delas para mostrar para as pessoas que estão me ouvindo que eu sou melhor que aquela pessoa, que eu estou denegrindo a imagem, então aí é um defeito, tá ligado ao meu orgulho, à minha vaidade. Então, aí já é mais fácil, já é mais difícil de tirar essa característica do homem animal para o homem espiritual, né? Agora, se eu consigo ver que é uma atitude ruim falar isso, se eu consigo ter consciência que é uma atitude ruim de quando eu estiver com outros amigos, basta parar de fazer isso, né? Mesmo que a maledicência esteja ligada ao sentimento de superioridade e se torne um defeito e não um vício, vocês estão entendendo? Então, assim, o que é vício é mais fácil de tirar da nossa vida. O que é defeito é mais difícil. O sentimento que está mais enraizado já virou um defeito. Enquanto é um vício ainda, a gente consegue tirar ele da nossa vida. Se tornou um defeito, aí fica mais difícil tirar. Mas a gente pode controlar, né? Então, assim, eu não consigo controlar o meu egoísmo, né? Mas eu posso fazer com que ele se manifeste cada vez mais na minha vida. Eu não tô falando de mim, não, viu? Eu não me acho egoísta. Eu tô vendo o que tá aqui na apostila. Então, assim, tudo que gere, que a gente veja no nosso caminho de autoeducação, de autoanálise, de reforma íntima, que eu encontre em mim mesmo um vício, um defeito, eu vou fazer diariamente de tudo para combatê-lo, né? E aí, quando vocês menos esperarem, vocês mesmos vão estar estudando vocês, né? E vão criar dentro da vida de vocês recursos que vocês vão conseguir ver, opa, olha aí eu falando mal de alguém,
olha aí eu sendo grosseiro, olha aí eu me fazendo melindre, e aí vocês mesmos vão criar alarmes para tirar esses defeitos da vida de vocês, esses defeitos, né? Aí a apostila vai falar sobre as virtudes, que seriam o contrário dos vícios e defeitos. Então, assim, o que é a virtude? A virtude é... A virtude ela estaria demonstrada no nosso esforço pessoal de sacrificar algo da nossa vida pelo outro, sem que ninguém fique sabendo, sem que eu tenha que fazer alarde de que eu fiz isso, sem que eu tenha que ter um pensamento de que, porque eu tô fazendo isso, porque lá, se eu consigo abrir mão de algo da minha vida para ajudar alguém, sem eu me preocupar, sem eu passar pela minha cabeça que mas eu tô aqui tô ajudando aqui a minha amiga a fazer a mudança dela, mas eu podia estar ali tomando sol, eu podia estar ali descansando, podia estar vendo um seriado, podia estar vendo... Passou isso pela minha cabeça, eu já tenho que ligar meu alarme, falar, poxa, para aí. Né? Então, assim, tudo que a gente vai ter para sermos virtuosos verdadeiramente, não pode nem passar aqui pelo pensamento, né? A gente tem que estar feliz de estar empreendendo algo por alguém sem estar processando aquilo na nossa mente. Eu não devia... por que eu tô aqui? Poderia estar em outro lugar. Então, assim, tem que ser natural. Para algumas pessoas isso é muito fácil ser assim. Para outras já é muito difícil, né? E por que elas estariam habitando o mesmo planeta nesse grau de evolução? Porque aquela pessoa que faz isso com muita facilidade, ela já teve que lutar contra isso em outras existências dela, né? Então ela tem esse mérito. E aquela outra pessoa, pode ser que ela também tenha lutado e que aquilo é o máximo que ela consegue fazer hoje, né? Então, o bem também pode se tornar um hábito na nossa vida, né? Assim como a gente consegue tirar um vício da nossa vida, assim como falar mal de alguém, agir com maledicência é um hábito ruim que se torna um vício, fazer o bem também pode ser um hábito novo que eu venha a tomar, uma atitude nova que eu venha a tomar no meu dia a dia, fazer o bem, até ela se tornar um hábito, né? Então, assim, acho que o final da reforma íntima, que talvez a gente consiga alcançar daqui a algumas existências ainda, seria esse: fazer o bem sem ver a quem, né? Como um hábito, que a gente não tivesse que processar na cabeça porque tá fazendo aquilo, ou que a gente abriu mão para estar ali fazendo aquilo por alguém. Aí seria sim uma virtude. E às vezes a gente consegue ser essa boa pessoa, fazer o bem, né? Mas a gente é sempre testado quando a gente quando é colocado à prova as nossas pequenas imperfeições, né? Nessas pequenas imperfeições a gente pode ver os interesses pessoais. Então, o interesse pessoal é o que cerca nosso dia a dia, né? Eu tenho interesses pessoais no meu trabalho, eu tenho interesses pessoais na minha casa, nos relacionamentos. Então, quando eu sou movido pelos meus interesses pessoais, é lógico que eu tenho que pensar em mim, na minha vida, nos processos que eu quero passar, nos relacionamentos que eu quero ter, onde eu quero chegar no meu trabalho. Mas eu tenho que olhar para que esses interesses pessoais não me levem a estar agindo com um defeito, né? Que me faça ser orgulhoso, que me faça ser egoísta, que me faça ser vaidoso. Então, assim, essas virtudes muito puras, esse desinteresse pessoal é algo raro nesse planeta aqui que a gente vive, né? Todos nós, às vezes, tomamos decisões movidos por interesses pessoais que não vão gerar um benefício coletivo, mas vai fazer para mim, né? Então, assim, aqui nesse planeta que a gente vive ainda, é muito raro ter alguém que não tenha interesse pessoal. Seria quase como um fenômeno, assim. É algo muito incomum. E no final do texto, fala assim que dentro das virtudes, o que a gente tem que mais combater na gente é o apego às coisas materiais, né?
As pessoas que estão muito apegadas às questões materiais, às coisas materiais, o que tem ali na casa, no guarda-roupa, né, na vida, elas têm um sinal muito forte de inferioridade espiritual, né? Então, quanto mais desinteresse a gente tiver dessas coisas materiais, mais ligado a as virtudes que nos levam à reforma íntima mais elevada a gente vai ter. Então, o desapego material é algo que a gente tem que estar sempre buscando no nosso dia a dia como discípulos de Jesus. A gente, como espíritos imortais, está sempre lutando para combater o que é imoral, o que é imprudente, o que é fora da conduta ética nesse planeta que a gente vive, né? Motivando sempre um autoaperfeiçoamento, sempre pensando em como fazer isso, essa evolução, em como eu tenho que aprender as noções morais, as noções éticas, para respeitar o código moral que rege esse planeta que a gente vive, o quanto a gente tem que empreender isso para fazer isso por nós mesmos, né? É uma mudança, uma evolução individual, sempre. E nesse processo a gente sempre vai ter dois caminhos. Dois caminhos não. A gente vai ter duas ferramentas que nos assessoram, que é o intelectual e o moral. Como eu falei antes, o intelectual é o que a gente usa quando a gente estuda. Então, vocês escolheram o caminho de fazer uma escola espírita. Vocês estudaram, já é o terceiro livro que a gente está vendo aqui. O segundo, né? O segundo livro que a gente está vendo aqui, fora os outros que a gente vai lendo e consumindo por fora. Então, esse seria a via intelectual, né? O autoconhecimento. O outro seria o moral, que estaria ligado ao amor e às virtudes e aos sentimentos que a gente imprime na nossa vida. Então, a gente precisa dessas duas ferramentas para a gente conseguir a nossa autoeducação. A educação intelectual e a moral. Então, assim, a educação intelectual, o progresso intelectual, ele é importante. Porém, mais importante é o progresso moral, né? Eu me dar conta do que eu preciso fazer para me melhorar enquanto pessoa, né? Nessa autoeducação, nem sempre a gente tem consciência do que falta na gente. Não é todo mundo que tem consciência do quanto é orgulhoso, do quanto é egoísta, do quanto é vaidoso, né? Às vezes a gente termina a escola sem se dar conta que sim, eu sou orgulhosa em várias. Eu sou orgulhosa quando eu tenho ambição de querer mandar as pessoas, quando eu não faço questão nenhuma de ser sociável num grupo, quando eu tô num grupo com outras pessoas, quando eu ajo com maledicência. Eu sou sim egoísta quando eu sinto inveja, nem que seja uma inveja pequenininha, eu tô sendo egoísta, né? Que eu tô sendo egoísta quando eu tenho ciúmes de alguém, né? De um irmão, da minha mãe, do meu pai. Quando eu sou avarento de alguma forma, eu não acho que eu seja avarenta. Avarenta é tão feio, né? É tão feito a gente não saber dividir as coisas com os outros, né? Eu sou egoísta quando eu quero atenção exclusiva de alguém pra mim, né? Quando a Fernanda tá lá no final de semana com a Tassiane, quer a Tassiane só pra ela e não deixa a Tassiane sair com a família dela, a Fernanda tá sendo egoísta. Então a gente tem que lutar por esse lado aí. Desculpa pela brincadeira, meninas, né? Eu tô sendo vaidoso quando eu ajo com melindre, né? Quando eu tô se fazendo de coitadinho pra chamar a atenção de alguém pra mim. Quando eu tô tentando... quando eu tô falando de algum tema pra algum grupo e eu tô tentando ali me autopromover, falar de mim mesmo, eu tô sendo exibicionista e eu tô sim sendo vaidoso, né? Então, nem todo mundo, voltando aqui para a necessidade de autoeducação, nem todo mundo tem consciência de que tem todos esses defeitos em si. Todos nós somos muito orgulhosos, muito egoístas, muito vaidosos. E todos nós teremos que passar aqui muitas existências ainda para melhorar nesses 3 itens aqui, tá?
Agora, quando eu tenho a parte intelectual, que é o estudo que a gente está fazendo aqui hoje, quando eu pego esse texto que a Eliane está lendo e transmitindo para mim, e eu consigo encontrar em mim esses defeitos, e eu consigo tomar atitudes, criar normas na minha vida, aí sim eu vou estar identificando em mim os meus defeitos e vou estar dando um passo à frente do meu progresso espiritual. Agora, se eu pego essa aula todinha que eu tô dando aqui hoje, tá, ok, assisti a aula, botar um ok lá na lista pra Beth botar minha presença, mas eu não coloco em prática nada disso aqui, eu só adquiri pro meu intelecto, mas pra minha questão moral eu não tô adquirindo nada. Porque a autoeducação só vai fazer sentido se eu conseguir inserir isso, a autoeducação, a minha reforma, na minha vivência diária. E tentar ali na minha vivência diária compreender as provas que todos os dias me são oferecidas para que eu lute contra o meu egoísmo, contra a minha vaidade e contra o meu orgulho, certo? Então, assim, para isso eu tenho que conhecer a mim mesmo, né? A gente tem 3 condições necessárias à autoeducação. Quais são elas? Conhecer a si mesmo. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu tenho consciência dos meus defeitos, eu medito sobre as minhas ações, eu paro de olhar as faltas alheias com o intuito de corrigir a pessoa, mas para corrigir a mim mesmo. Olha só que interessante. Então, quando eu tô agindo com maledicência, tentando falar de uma ação ruim que a pessoa fez, eu devo fazer um exercício de, em vez de falar mal daquela pessoa, de eu olhar aquele erro e não querer repeti-lo na minha vida. Aí sim eu estou me corrigindo, né? Outra coisa, a outra condição, o conhecimento do destino. Em saber que o meu destino vai depender das ações que eu tiver hoje na minha vida, né? Então, assim, tudo que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. E o terceiro seria o conhecimento de todas as minhas qualidades, de todos os meus defeitos e mau hábitos, né? Então, com aquela caderneta que a gente pede para vocês escreverem já de mais de um ano para cá, 2 anos, né? A gente quer com isso que vocês entendam o que é vaidade, o que é orgulho, o que é egoísmo. Escrevam na caderneta para tentar identificar em vocês mesmos em quais características vocês mais pecam e o quanto é importante vencer essas características, observar em vocês mesmos esses defeitos para daí progredir, né? Então, no trabalho de reforma íntima não é rápido, não é uma coisa que tenha colheita de resultado rápido, né? Eliminar o homem velho para o homem novo é muito difícil, requer esforços diários, que às vezes os nossos esforços eles ficam frustrantes devido à carga pesada que é a nossa vida, né? Nossas vidas não são fáceis, só nós sabemos as lutas diárias, quantos leões a gente tem que matar num dia, né? Então não é fácil ser bonzinho o tempo todo. É impossível nesse planeta. Às vezes a gente está acessando ali mais o nosso homem animal que o espiritual. Muito mais em nosso dia a dia, né? Ainda mais com a pandemia, né? Então, é no conflito moral entre o que somos e o que deveríamos ser que a gente evolui. Então, esse conflito de quem eu sou com quem eu devo ser sempre vai existir na nossa cabeça e é algo positivo, não é negativo. Então, beijinho no ombro quando vocês se derem conta com essa aula aqui que, puta, como eu tô errando, né? Como eu tenho defeitos, como eu sou orgulhoso, como eu sou egoísta, como eu sou vaidoso. Marquem aí no caderno, na contracapa aí do caderno da caderneta de pessoais de vocês, esses defeitos. E vejam, tentem identificar no dia a dia quais aqueles que vocês mais têm que lutar contra eles para poder trocar os defeitos pelas virtudes, tá? Então, assim, é um enfrentamento, é uma luta diária contra alguém? Não, contra nós mesmos, né? Tem uma parte que diz assim, trata de uma luta de expulsar do campo mental velhos hábitos menos dignos,
vícios emocionais e sentimentos inferiores, de trocar necessidades enfermiças e impulsos compulsivos por atividades espontâneas e normais. É procurar novas maneiras de viver e pensar, obtendo autodomínio e equilíbrio emocional. Olha que lindo! Ó, eu vou ler até de novo. É procurar novas maneiras de pensar e viver, obtendo autodomínio e equilíbrio emocional. Então a gente está tentando, né? Eu tô tentando até hoje aqui, enquanto eu morrer, eu vou continuar tentando buscar o meu equilíbrio emocional, meu autodomínio, mas não é fácil. A nossa reforma íntima, ela não acaba com a escola. Ela não deixa de existir com a escola. Quando a escola acabar, acabou meu processo de reforma íntima. Não. Ele vai se continuar enquanto eu estiver vivendo aqui neste plano terrestre. E aí a apostila vai falar sobre Jesus, né? Que o caminho é Jesus. Por que o centro espírita, a escola espírita fala tanto de Jesus? Porque Jesus, como um homem de carne e osso que ele foi como nós, embora o pai dele não seja o mesmo que o pai dele é o mesmo que o nosso, Deus é pai de todos nós, mas Jesus é um filho, né, diferenciado na vida de Deus. Então Jesus, por que Jesus é o caminho, né, para nós que somos espíritas? Porque Jesus, ele ensinou um caminho onde é possível que a gente olhe para esse caminho que ele seguiu e tente identificar no nosso caminho as nossas falhas, né? O evangelho que Jesus deixou, a vida que Jesus viveu aqui na Terra, os exemplos que ele deixou, é um código moral. É um código moral que orienta como devem ser as nossas ações. Agir com amor, pensar com amor, ser caridoso, né? Sempre baseado na ética, no amor, fornecendo para o homem os elementos necessários para ter uma vida digna moralmente, né? O que mais é importante dizer desse pedaço aqui? Então Jesus vem nos mostrar que o caminho a ser seguido é o caminho do amor e que essa realidade está ao alcance de todo mundo. Então, todo mundo que começou a escola espírita com a gente, por exemplo, lá no ano retrasado, em 2019, todo mundo teve as mesmas ferramentas para continuar esse caminho. Alguns se perderam no caminho, porque talvez não fosse o momento certo, não fosse a hora, mas não é um caminho de facilidade só. É um caminho de enfrentamento. É difícil a gente se olhar com verdade e identificar na gente os nossos defeitos, os nossos vícios. Não é uma tarefa fácil, né? Eu já tinha falado, vou falar de novo, a minha escola, a minha turma no Seara de Luz tinha mais de 80 pessoas. Mais de 80 pessoas, 10% se formou. Eu não sei se foram 8 ou 9 que se formaram. E eu e o Rodrigo, meu marido, não fomos uns deles, porque a gente, na metade final, nós fizemos até essa parte aqui que vocês estão fazendo, no final da apostila amarela. Quando chegou nos cursos práticos, meu bebê nasceu, eu tive que parar. Então, assim, não é todo mundo que chega. Eu não cheguei porque tive um bebê e não consegui acompanhar as aulas. Mas conseguir fazer a reforma íntima começar o caminho da reforma íntima com os cadernos. Mas quando os cadernos são introduzidos, muita gente, rapa fora. Porque não é fácil falar de si mesmo. Não é fácil apontar para mim mesmo os meus defeitos e o quanto eu sou mesquinho, o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou personalista. Não é fácil, mas o caminho é esse. O caminho é esse, não tem outro. E aí a apostila vai falar sobre algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? No centro espírita a gente sempre fala sobre a invigilância, que a gente tem que estar sempre vigiando os pensamentos, vigiando as palavras, vigiando as atenções, as atitudes, aliás, né? Então assim, nós temos que ter sempre vigilantes. E tem um trecho do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que fala sobre... no que a gente tem que estar vigilante o tempo todo quem deseja fazer sua reforma íntima. Então, quais são esses temas aqui? A cabeça e as mãos desocupadas. Então, essa é uma combinação que não dá certo. Se eu tiver com a minha cabeça com a mão desocupada, não vai sair coisa boa daí, né? A palavra irreverente, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu sou irreverente, eu tenho que ter sempre ali um meio termo. A boca maledicente, a conversa inútil e fútil, prolongada, atitude hipócrita, não que eu vou ter uma vida chata, que eu não vou falar bobagem, né?
Assim, se eu deixar de fazer isso, eu não vou ser eu. Vou perder minhas características pessoais, né? Eu não quero perder minhas características pessoais, mas eu tenho que buscar um limite. Ser vigilante para saber o limite aceitável, moralmente ético, para continuar com a minha irreverência. E ainda assim ter atitudes morais que me aproximam de um caminho de luz. O que mais? Um gesto impaciente, a inclinação pessimista, a conduta agressiva, o apego demasiado às coisas e às pessoas, o comodismo exagerado, a solidariedade ausente, tornar os outros por ingratos ou maus. A gente faz muito isso, né? Julgar as pessoas que a gente nem conhece por conta da postura física que elas têm, da forma que elas se apresentam naquele lugar que a gente vê essas pessoas. Então isso é um erro muito grande também, né? Considerar o nosso trabalho excessivo, o desejo de apreço e reconhecimento, o impulso de exigir mais dos outros do que nós mesmos, fugir do álcool ou drogas estupefacientes. Então, assim, essas coisas são as coisas que a gente deve ter vigilância sempre com essas características. Nós teremos sempre uma pitada dessas aqui no nosso dia a dia, né? Porém, a gente tem que estar vigilante para que não se tornem um hábito na nossa vida, né? Essas coisas, essas atitudes ruins, atitudes ruins não, os defeitos e os vícios não podem se tornar hábitos em nossa vida, né? A gente tem que ter consciência de quando a gente cede a essas questões negativas, ter conhecimento de como a gente age nos ambientes, com as pessoas que a gente está no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, e ter vigilância para que a gente não cometa essas atitudes negativas em excesso no nosso dia a dia. E aí a apostila fala um outro trecho também do Chico Xavier, do André Luiz, psicografado por ele, que dá pra gente algumas ideias do que fazer quando a gente perceber que a gente caiu nessas armadilhas aqui, que eu acabei de listar para vocês. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar silenciar onde a gente não pode dar auxílio. Então se eu não posso ajudar, então que eu me cale. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros. Olha que tapa na cara. Então eu não tenho que ficar julgando a vida de ninguém, porque a vida do outro é do outro, não é minha. É a experiência que ele tem que passar e eu não tenho nada a ver com isso. Devo compreender que o erro de outro, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Então quem sou eu para julgar alguém que exemplo eu posso dar? Alguém que cometeu uma falha de analisar alguém de um jeito que aquela pessoa não era, alguém que retirou algo de um lugar que não era para retirar, alguém que traiu a amizade de alguém que traiu o seu amor. Quem sou eu para julgar essa pessoa, né? Eu não sei quais passos que eu vou dar nos próximos anos se eu mesmo estarei fazendo aquilo, né? O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Então, em vez de eu ficar junto com alguém falando mal de alguém, por que eu não começo a falar para aquela pessoa que sempre fala mal de alguém para mim, que algumas das orientações que a gente recebe nas aulas, essa pessoa ela faz isso porque ela não sabe outra forma de agir. Eu não posso cobrar dela o que ela não tem para me dar, né? Então, assim, ser luz, né? Até no meio de uma maledicência eu posso ser luz. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém atarefa em pauta. Olha isso. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que alguém a tarefa em pauta. Então, se eu me dou o direito de falar que certas pessoas não estão tomando bem a sua atitude, será que eu, naquela posição, faria melhor, né? Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e interesses, os sentimentos e educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Então, ninguém é igual a ninguém, né? Como que eu posso comparar um aluno da 11ª turma com alguém que não fez uma escola espírita ou não fez uma escola religiosa em algum lugar, que não fala sobre as coisas de Deus, que não conheceu a vida de Jesus?
Como ela vai saber desse caminho de amor e caridade se ela mesma não conhece, não é? Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não conhece, abençoe. Então, vamos parar de julgar aquela pessoa que a gente não conhece direito. Ah, é aquela menina chata, aquela pessoa metida. Não conhece, abençoe. Por que que em vez de abençoar, eu ajo com maledicência, né? Sem nem conhecer quem é aquela pessoa. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram, né? Olha que pesado isso. Às vezes uma palavra maldita, um olhar pode estragar toda uma situação, né? Então, a mensagem que fica é da importância que tem a vigilância nos nossos atos. E de que a nossa autoeducação, que a nossa reforma íntima, ela vai se manter para sempre não. Enquanto a gente viver nesse plano, a gente tem que trabalhar por elas, né? Não é só enquanto a escola continuar, é todos os dias da nossa existência. E agora que a gente sabe dessas verdades todas, a gente tem um peso maior nos ombros, né? Porque os ignorantes serão perdoados, mas nós, eu e a Beth não somos mais ignorantes nesses assuntos aqui, e nós temos o dever de nos melhorar para podermos evoluir, tá bom? É isso, pessoal. Um beijão, fiquem com Deus, muita força aí, muitos pensamentos positivos. Vamos vigilar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, para que as coisas que já estão pesadas por conta da pandemia não fiquem mais pesadas ainda. Vamos tentar deixar mais leve. Abre a janela aí da casa, deixa o sol entrar, bota uma música, faz um suco geladinho para tomar, liga para aquela pessoa que vocês gostam, bate um papo gostoso, mas não deixa a peteca cair. Deixa o pessimismo de lado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.